Olá, habitantes do mundo do futebol, sejam bem-vindos a mais um Futebol na Infância e Adolescência com o coach da NBR. Hoje eu vou falar um pouco mais sobre estratégias de ensino que eu já apliquei com times e turmas minhas de escola de futebol para desenvolver conhecimento declarativo, promover reflexão e, como sempre, ensinar muito mais do que futebol. Então vamos lá, eu vou começar por essas 3 demonstrações de uma espécie de modelo de jogo. Essa ferramenta ela foi utilizada em 2016, quando eu trabalhava numa escola de futebol do Corinthians, onde no nosso planejamento de 4 semanas, a 4ª semana era somente de jogos. Então nós promovíamos uma espécie de torneio durante as aulas. E aí, em uma dada semana, eu decidi criar esse documento, essa ferramenta, para que antes que o torneio começasse, os times se juntassem e alinhassem algumas coisas, como posicionamento de cada um, uma segunda posição que cada um pudesse jogar, a plataforma tática, e aí o campinho, a pranchetinha, para eles criarem a demonstração da plataforma tática a ser utilizada. Aí ali embaixo tem a forma de defesa e a forma de ataque que eles iam priorizar. E aí algumas linhas ali para eles escreverem o que mais quisessem. Como você pode ver, ninguém escolheu escrever mais nada. Eu me arrependo de não ter aplicado novamente essa ferramenta para ver de repente o crescimento dos meninos após 1, 2, 3 vezes de utilização, se eles iam escrever mais, se eles iam desenvolver mais conhecimento, né? Então aí passando para a próxima, talvez fique difícil de você fazer a leitura, mas o importante é que você veja apenas que eu gostava de fazer com que meus alunos pegassem papel, caneta e escrevessem, né? E aí no caso, essa tarefa foi num dia de aula de finalização. Eu pedi para que cada um escrevesse os 3 primeiros tipos de finalização, de chute a gol, que viesse na cabeça. Então tem ali bicuda, peito de pé, colocado, parte interna, enfim. Fazer os meninos pensarem e ir além do apenas reproduzir. Passando aí para o próximo, esse já nos Estados Unidos, já está em inglês. O My Pledge of the Day era uma forma de promessa, de compromisso que o menino assumia de algo que ele ia fazer melhor no dia, de algo que ele ia ser melhor no dia. Então, ali enquanto, vamos dizer que eu tinha 15 na turma, enquanto tem 10, 12 já fazendo algum aquecimento, 3, 5 escrevem alguma coisinha ali e aí alternando. Então, se chegou antes da aula, melhor ainda, eu já dava o papel e a caneta, já pedia para escrever. Se chegasse ali atrasado ou já no início da aula, ia fazendo essa variação para que também os meninos não ficassem muito parados. Então o primeiro da esquerda e o do meio não tinha uma estrutura fechada, eles podiam escrever o que quisessem. Então, por exemplo, tem menino aí que prometeu que ele ia trabalhar duro, tem menino que prometeu que ele ia passar mais a bola, tem menino que prometeu que ele ia arriscar mais. E aí no último da direita, eu criei uma estrutura que eles deveriam escrever o seguinte: eu vou, espaço, porque, espaço. Então, por exemplo, eu queria que eles escrevessem: eu vou ser mais tal coisa porque isso melhora o meu jogo. Enfim, eu criei uma estrutura básica e aí o espaço ali para eles preencherem, né? O famoso preenche as lacunas que todo mundo teve muito na escola. Isso, em alguns momentos no final da aula, em algumas aulas, eu checava com eles novamente, então fazia ali aquela reflexão coletiva no final e, por exemplo, o Ben aqui, ele prometeu que ele ia passar 15 vezes, e aí eu perguntava, né, Ben, passou 15 vezes? Então fazia essa intervenção no final para também não ficar simplesmente uma coisa de escreveu, enfia o papel na mochila, nunca mais usa, nunca mais olha. Aqui, esse é muito legal, nos camps americanos, o pessoal que trabalhou lá na mesma posição que eu vai se lembrar, vai saber do que se trata. Nós passávamos algumas tarefas por dia para manter os meninos interessados em futebol
no período além do camp. Então, saiu do camp, continua pensando um pouquinho em futebol, envolve um pouco a família, até inclusive. E aí esse era o player profile, né? Que a gente pedia para fazer o perfil de algum jogador, escolher o jogador e trazer informações sobre esse jogador. Então esse menino trouxe aqui sobre o Alisson, nosso goleiro brasileiro do Liverpool. Ele trouxe a altura, o peso, a data de nascimento, trouxe também do Alexander-Arnold. Então são estímulos para que o menino continue indo atrás de informação no futebol, para que se apaixone pelo jogo, né? Essa aqui também são ferramentas de reflexão. Então a primeira do topo à esquerda é uma autoavaliação, perguntando como você avalia seu rendimento pessoal, como você avalia o rendimento coletivo da equipe. Se você pudesse voltar no tempo, o que você faria diferente pessoalmente no jogo? O que você gostaria que o grupo todo fizesse diferente? E aí o último é pensamentos adicionais. Então perguntas abertas, não é múltipla escolha, o menino vai lá e escreve. Aqui então na esquerda de baixo está em português, uma avaliação pessoal, posição que jogou, se gostaria de jogar em outra posição e qual, o que você achou do adversário no jogo, o que você achou que o nosso time teve de melhor, o que você achou, qual a maior dificuldade que você teve, qual a maior dificuldade que o nosso time teve, o que podemos fazer para melhorar como time e o que você pode fazer para melhorar pessoalmente. E aí esse outro da direita de novo em inglês, pedindo para o menino se identificar, né? E o time em que ele joga. E aí a pergunta 2 ali, logo abaixo do nome. O que é que nós já estamos fazendo que a gente deve continuar fazendo? Pergunta seguinte, o que é que nós estamos fazendo que devemos parar de fazer? A próxima, o que é que nós não estamos fazendo e devemos começar a fazer? E de novo, comentários adicionais. Então sempre dando uma forma de liberdade, sempre instigando o pensamento, o menino ser um atleta pensante, um aluno pensante, participar do processo ativamente. Aqui muito legal, aí vamos entrar no mais do que futebol, de novo lá nos camps nos Estados Unidos, que nós tínhamos o dia de desenhar o escudo, desenhar a bandeira, e aí eu tive essa ideia de fazer um museu do futebol no final dos meus camps, na sexta-feira, juntar todos os trabalhos que tivessem sido promovidos e criar o museu do futebol ali, entre aspas, né? Nós escolhíamos 4 times, às vezes 6, dependendo da quantidade de crianças no camp, às vezes mais até. E aí a semana inteira essa criança representa esse time e tem tarefas diferentes. E aí no último dia eu resolvi que ia juntar todas essas tarefas e fazer o museu do futebol. E aí o que vai no além do futebol, né? Você pode ver que esse escudo do Arsenal ele foi feito em madeira. Então olha que engajamento, que interessante o menino trazendo habilidades de fora do futebol pro camp, né? Pro momento, pro ambiente do futebol. E aí também desenhar ali o escudo do Manchester City, fazer a madeirinha super criativa, fazer o escudo super criativo desenhando e aí usando um galho ali, um graveto para fazer a bandeira do time. Nesse camp, olha isso, o escudo do Fluminense naquele pedaço que vai na bateria, o instrumento, a bateria, né, onde você bate a baqueta. E aí, do Criciúma, do Cruzeiro e da Chape foram bolos de brownie, cara. Olha que interessante. Aqui já um outro camp que temos o Goiás ali no topo na esquerda, o Corinthians abaixo, o Bahia no topo na direita e o Flamengo na direita abaixo do Bahia. E aí juntar tudo e fazer o menino se sentir apreciado, né? Colocar a obra dele ali. E o que é mais interessante, no último dia nós convidamos os responsáveis para fazer uma cerimônia de encerramento e aí os responsáveis são convidados a ir conhecer o Museu do Futebol, ver o que o filho e os colegas produziram. Enfim, é plantar a semente do futebol, né? E nesse caso, valorizar o futebol brasileiro nos Estados Unidos. E aí também a tarefa de buscar informações sobre o Brasil, criar artes sobre o Brasil e a seleção brasileira. Então não apenas futebol brasileiro, mas também informações sobre o Brasil como país, como nação. Então é isso aí, pessoal. O que você achou?
Curta, comente, compartilhe, aperta ali no sininho e se inscreve no canal para a gente continuar fazendo o melhor possível pelo futebol, tá ok? Grande abraço e até a próxima!